TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Muito boa tarde, queridos amigos. Que Jesus nos abençoe nesta tarde. E eu desejo a todos vós um novo ano muito abençoado, com muitas realizações materiais, mas essencialmente espirituais, porque essas é que nos trazem a grande alegria que tanto necessitamos e desejamos. Então, o nosso tema para hoje vai falar-nos sobre como conhecer o Cristo. Como conhecer o Cristo, não sou eu que o vou dizer, mas são três espíritos superiores que nos vão, de facto, falar. Qual é o processo de conhecermos Jesus? E qual é o efeito de o conhecermos? Então, conhecer Jesus envolve uma tarefa, uma caminhada pessoal de fé, de estudo contínuo e de prática do Evangelho, ou seja, a prática da caridade. Porque só a caridade, de facto, nos traz a tal felicidade tão procurada por todos nós, o equilíbrio e a emoção interior, através da prática da caridade. Mas vamos então ouvir o que os Espíritos têm para nos ensinar. Começamos com o Cristo em nós, do Espírito chamado Miramês. E começa ele. Um versículo do apóstolo João, que escreve no seu Evangelho. Estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Estava no mundo quem? Jesus. E o mundo, ou seja, o planeta Terra, foi de facto feito por ele. Mas o mundo não o conheceu. Quando ele desceu até nós, pela sua bondade, pelo amor que tem por nós, ele decidiu que só ele vindo nós iríamos compreender o seu Evangelho. E então, vamos então ver o que nos diz mais Miramês. Indubitavelmente, para conhecer Jesus Cristo, tem de haver algo superior, vibrando na dianteira dos sentimentos inferiores, que ainda comandam vantajosamente os nossos corações. Tem de haver algo superior vibrando em nós. Significa que nós já devíamos, ou devemos, ou deveremos, já estarmos mais receptivos à espiritualização da nossa alma. Quando nós começamos a sentir a necessidade de começar a pensar nos interesses espirituais, porque isso vai nascer a nós, isso vai ter que ser pessoal, nós vamos ter que sentir essa necessidade absoluta. Nós vamos então começar a procurar. Começamos por desejarmos, termos vontade de nos esforçarmos para tal. E de repente começamos a sentir esse interesse. Portanto, esse interesse começa a vibrar em nós. Algo superior que nos está a chamar. E isso nos facilita conhecermos o Cristo. Temos, de facto, necessidade de conhecer o Cristo, de crermos nele. Mas para o conhecermos, nós temos que estar cada vez mais próximo dele, de convivermos cada vez mais com ele.
sentimos necessidade de falar, de sentir, de ouvir. Ninguém crê em Jesus sem reformas estruturais. Sem começar a trabalhar dentro de si, a fazer a sua reforma moral, a sentir a fraternidade com o próximo, a sentir-se interessado nele, em abrirmos o nosso coração ao próximo, em nos preocuparmos com o que o outro sofre ou as necessidades materiais que ele pode estar a sofrer, materiais ou morais. Nós precisamos de alguém que nos dê, às vezes, um conforto, um ânimo. Isso é caridade moral. Ninguém aceita o Cristo sem começar a viver os preceitos das leis sábias de Deus reveladas pelos céus. Se nós começarmos com o Evangelho a estudá-lo e a compreender o que é que ele quer de nós, se não nos interessarmos por isso, se considerarmos que o Evangelho é uma utopia, algo sem interesse nenhum, é evidente que não iniciamos. Quando empreendemos um trabalho de reforma em nós mesmos e formos desdenhados pelos que ainda não compreenderam, toleremos, porque assim aconteceu com o Mestre. Não nos importa o que é que os outros pensam ou dizem de nós. Porque essa caminhada só pode ser realizada por nós. A nossa caminhada. O que importa é as necessidades espirituais que eu tenho. E só eu as posso satisfazer. Mas isso só é possível quando começamos a trabalhar a nossa reforma interior. Como é a nossa relação com o outro? Nós somos egoístas, só pensamos em nós? Ou nós sentimos aquele impulso de ajudar aquele que, por exemplo, não tem recursos absolutamente básicos, essenciais? Porque o Cristo é aí que ele se encontra. Para nós conhecermos Jesus e estarmos com ele, nós vamos encontrá-lo junto aos que sofrem, aos que sofrem não só recursos, mas também outro tipo de necessidades. O que sofre a doença física, a doença moral, o que não tem alimento suficiente para ele e para a sua família. Nós devemos estar atentos e sem receio sequer de nos faltar a nós. Quanto mais nós dermos, mais nós temos. Porque nós vamos receber de volta o dobro às vezes e até o triplo. Quanto mais bem nós fizermos aos outros, mais nós recebemos de saúde, de bem-estar, de alegria, de realização pessoal interior. Portanto, é no trabalho reformador de nós, de nos sentirmos mais amigos do nosso próximo e não nos centrarmos tanto em nós. Nós nos preocupamos muito mais na realização. De manhã à noite, o nosso pensamento está sempre centrado no que é nosso, no que é o nosso interesse. Passemos agora a instruções psicofónicas, em que um espírito que se assina por iniciais, C de cópia, T de trabalho. E diz-nos ele assim: Jesus não permanece crucificado nos altares de pedra, disputando a reverência daqueles que supõem prestigiar-lhe a memória a preço de incenso e ouro. Não adianta nós procurarmos Jesus na igreja, irmos colocar uma vela, acendemos uma vela.
Porque Jesus não está aí. Ele está junto aos que sofrem, aos pobres, aos deprimidos, aos angustiados. É aí que nós vamos nos encontrar com Jesus. Aliás, ele próprio diz: se me quiserem ver e estar comigo, me encontram junto aos que sofrem. É isso. É aí que nós vamos sentir a presença do Cristo. A presença e conhecê-lo. Porque junto sempre aos sofredores, àqueles que têm necessidades, nós vamos sentir de imediato a presença dele junto a nós. Porque quando nós praticamos o bem para com o próximo, de imediato nós sentimos emoções novas, do bem-estar interior, de uma alegria, de uma realização de ordem espiritual. Portanto, Jesus não permanece nos altares, não. Ele está junto aos que choram, aos que não têm lar, não têm teto, não têm comida. E nós podemos dizer: mas eu não conheço ninguém que tenha essas necessidades. Mas não importa, nós iremos saber. Basta, o que é importante é que tenhamos a vontade de ser úteis e de ajudar. Porque esse alguém que necessita nos vai aparecer. E nós ficamos felizes por sermos úteis. E, no fundo, é isso que Jesus nos ensina no seu Evangelho. O amor ao próximo. A tolerância para com o outro. Estabelecemos uma convivência fácil, fraterna, amiga. O Senhor caminha ao longo da velha senda que o homem palmilha há milénios. Ele continua a caminhar o mesmo caminho de sempre, conosco, tentando nos despertar. Há milénios que Jesus tenta que nós compreendamos os seus ensinamentos. Mas ainda não conseguimos. Mas ele também não desiste de nós. E que o procura são aqueles de boa vontade que estão despertando para os fortalecer e incentivar a continuar. Quando surge alguém com um interesse imenso de seguir o Cristo, esse alguém tem sempre ao seu lado os benfeitores espirituais que trabalham imensamente a favor da humanidade. Aliás, eles são milhares de espíritos que trabalham ao lado de todos nós, nos despertando justamente para a grande renovação de nós mesmos. E compreendermos que o nosso companheiro ideal, a nossa companhia ideal, é sempre a companhia do Cristo. Avança ao encontro das almas fiéis que repartem o tempo entre a lição que educa e o trabalho que santifica. E isso, todos os que denotam boa vontade, teremos sempre ao nosso lado amigos espirituais que nos incentivam, que nos estimulam à melhoria de nós próprios. Só precisamos de abrir um pouquinho o coração e a mente, porque se nós começarmos a ter esse estímulo de nos encontrarmos mais perto com o Cristo, nós vamos ter outras emoções e não vamos mais desistir. Quando nós começamos a sentir o amor do Cristo, a presença dos benfeitores ao nosso lado, que nos estimulam cada dia, nos dão coragem para enfrentar os nossos problemas, as provações, as expiações, porque todos nós estamos em provação.
E é preciso também saber viver com as provações, as expiações, as dificuldades da vida. Porque se nós estamos a passar por dificuldades, não é por acaso. Porque nós realmente precisamos de passar por elas. Porque só pela dor o espírito se renova e se corrige. Por isso, tanto sofrimento ainda. E nós, sem sabermos porquê. Porquê é que nós sofremos? É essencial que saibamos justamente isso. Nós sofremos porque estamos em expiações e em provações. Porque é a dor que nos faz despertar, acordar para a realidade da vida. O mecanismo da vida é esse mesmo. Se nós errarmos, se nós desobedecermos, nós sofreremos as consequências. É assim que o ser humano aprende e desperta. Erramos, então vamos sofrer as consequências. Vamos ter que ser responsáveis por nós próprios, pelo que fazemos. Vamos ter que responder. Então, a luta redentora é própria do ser humano. Mas nós não podemos desesperar, porque Jesus está pronto a nos ajudar. É evidente que nem sempre os nossos problemas podem ser resolvidos através da prece. Podem, sim, ser diminuídos. Podem ser menos fortes, menos agressivos. Se nós soubermos orar, com fé, com esperança, sim, podemos. E trabalhamos também a nossa transformação moral. O facto de nós pedirmos em prece que nos ajudem, que nos tirem dos sofrimentos, não significa que vamos ter a resposta adequada, aquela que nós mais desejamos, mesmo porque nós nem sabemos o que é o melhor para nós. Nós queremos é nos livrar dos problemas, mas o problema é que é a solução da nossa mudança, da nossa transformação. É isso que nos chama a atenção. É a dor que nos chama a atenção para a renovação, para a correção e para não repetirmos os mesmos erros. Claro que nós temos o Evangelho que nos vai ensinar justamente aquilo que nós ainda não conseguimos assimilar. Por isso, a importância do estudo da leitura do Evangelho, que é tão fácil de entender, principalmente o Evangelho segundo a doutrina espírita. É bem fácil de entender. Tudo está esclarecido, explicado. Portanto, nós não temos absolutamente desculpas. Então, Cristo vive lá fora, reconfortando os caluniados, enxugando as lágrimas de quantos se sentem morrer na solidão dos vencidos. É aí que nós vamos conhecer o Cristo. É trabalhando com Ele ao lado dele. É com o Cristo que nós vamos, sim, entender o mecanismo da vida e a caminhada que devemos realizar. Fazendo o bem, praticando a caridade, fazendo as nossas mudanças morais. Continuamente não podemos descurar de maneira nenhuma. Vigiar-nos muito bem os nossos pensamentos. Quando eles são negativos e insistentes em nós, temos que nos esforçar para os afastar. Não nos deixemos fixar muito tempo num pensamento, principalmente se ele for negativo, se ele for vingativo, de raiva ou de ódio. Isso tem que ser de imediato apagado da nossa mente. Não podemos dar guarida a esses pensamentos. Só nos vão fazer mal. Mal à saúde, psicologicamente, torturamos-nos com esses pensamentos negativos que nada vão ajudar. Pelo contrário. Portanto, Cristo vive lá fora junto aos que necessitam. E nós também temos que pensar nos que necessitam. Não podemos nos fechar nos nossos interesses pessoais egoístas, porque assim
não estaremos com o Cristo e, por mais que peçamos, não merecemos. Nós também só vamos receber na medida do nosso mérito. Nós vamos receber de acordo com o que nós fazemos aos outros. O Senhor ainda e sempre é o celeste peregrino do mundo. Nas noites frias é o agasalho dos que não receberam a graça do lar. Sim, Ele sempre envia alguém para dar conforto, para dar uma ajuda, para minimizar os sofrimentos. Junto ao fogão sem lume, Jesus é o calor que regenera as energias dos que não puderam adquirir uma cota de pão. Sim, quantos se vão deitar à noite? Adultos e crianças sem a refeição da noite. E vão dormir, tristes, exaustos, abandonados, porque ninguém lhes deu um prato de sopa ou uma cota de pão. Mas Jesus, ou seja, os benfeitores espirituais em nome do Cristo, lá vão acalentar, dar a energia espiritual. Fortalece-os, adormecem, no dia seguinte acordam fortalecidos e animados. E é assim, nós temos imensa ajuda espiritual que nós absolutamente ignoramos, que recebemos. Às vezes mesmo sem merecermos, mas temos. E nós precisamos de agradecer. Mesmo o sofrimento, aquilo que nós chamamos de mal, que não é mal, que é a educação, que nós estamos a ter da lei, nós devemos sempre agradecer e compreender que se hoje tivermos um dia triste e menos bom, no dia seguinte tudo pode mudar. E a vida continua. Aconchega de encontro ao peito os doentes em abandono. Ele está sempre a trabalhar. Sempre. Não desiste de nós. Mas nós também precisamos saber disso. Porque a ideia com que ficamos, de um modo geral, é que tudo de mal nos acontece. Tudo vem ter connosco, que é negativo. Não é verdade. Não devemos pensar assim. Porque tudo quanto nos chega até nós de desagradável tem um objetivo. Um objetivo de nos educar. É. Nada nos acontece na vida por acaso. Às vezes temos a tendência de dizer tudo de mal nos acontece. Não sei o que é que se passa. Tudo de mal vem ter comigo. Não é verdade. Nós é que fizemos com que isso acontecesse. Se não foi na vida atual, foi numa outra vida. Mas nós é que contribuímos para o que acontece na nossa vida. Somos nós próprios. Nada é por acaso. Não tivemos azar absolutamente nenhum num determinado acontecimento. Não. Nada vem ao nosso encontro por acaso. Saibamos que nós somos os únicos causadores. Os únicos. Então, é isso. Amigo infatigável dos cegos e dos leprosos, dos cansados e dos tristes, instila-lhes generoso a bênção da esperança. Tudo isso nós recebemos. E muitas vezes recebemos sem nos darmos conta. Quantas vezes, às vezes, tristes, basta uma palavra de alguém, já nos transformou o pensamento para muito mais positivo. Estávamos abatidos, tristes, sem alegria, e de repente basta uma palavra. E tudo se normaliza na vida.
Então, mas é sempre uma lição. O objetivo é que nós aprendamos cada vez mais e compreendamos o mecanismo da vida. Ela está nas nossas mãos, sem dúvida, mas tem que obedecer à lei divina. Se nós obedecemos à lei humana, conhecemos-la, precisamos também de conhecer a lei divina. Temos que perceber isso. Isso é importante, porque temos uma outra orientação na vida. Na nossa vida e na vida dos outros. Porque nós também somos responsáveis pelos outros. Temos deveres para com os outros. E somos chamados à responsabilidade. Pelo que devíamos ter feito e não fizemos. E tudo isso conta com o cômputo geral das nossas vidas. Porque é a lei de Deus que assim determinou. E nós precisamos saber disso. O Mestre jamais envergou a túnica da ociosidade. Vamos em busca do Senhor ressuscitado. Procuremos o Cristo, além da cruz, tomando a cruz que nos é própria, a fim de encontrá-lo na grande ressurreição. Portanto, não nos atemorizemos com os problemas. Enfrentemo-los com coragem. Porque eles também passam. Não vão ser eternos. Mas precisamos de saber se estamos a passar por problemas, é porque eles têm um objetivo concreto. Nos ensinar algo que nós ainda não tínhamos aprendido. Mas precisávamos saber, e precisamos saber sempre. Então, procuremos o Cristo além da cruz, mas levemos a nossa cruz, sendo necessário. Ela tornar-se-á mais leve. Porquê? Porque os benfeitores nos ajudam. Eles vêm nos ajudar de qualquer maneira. Não poderão, na maioria das vezes, resolver-nos os nossos problemas. Porque nós temos as nossas dívidas e temos que as resolver nós próprios. Somos nós que os vamos resolver as nossas dívidas. Podem diminuir-nos a preocupação e isso já é muito importante. Porque se a pessoa não fica demasiado envolvida na preocupação, fica mais liberta para que as ideias, a criatividade nos surja, facilitando então a solução dos problemas. Temos então Emmanuel, o Espírito Emmanuel, que também nos vai falar sobre como conhecermos Jesus na sua companhia. No livro Encontro Marcado, psicografia do Chico Xavier. Em louvor dos outros. Quando alguém te induza a esquecer o impositivo do amparo aos outros, porque são aqueles que não se interessam, não percas tempo. Não percas tempo, ele não merece. Desencorajando. Pensa em ti mesmo. É muito curioso o que Emmanuel nos diz aqui. Quando alguém te induz a esquecer o impositivo do amparo aos outros, pensa em ti mesmo. Porquê? Porque nós vamos desistir por uma simples palavra de um outro. Deixámos-nos influenciar, em vez de pensar em nós. Como? Porque fazendo bem aos outros, nós estamos a cumprir com o nosso dever espiritual. E, portanto, nos fortalecemos e ganhamos créditos. E nós sentimos logo emoções espirituais. Quando nós praticamos o bem, nós sentimos interiormente uma alegria especial. Nós sabemos que fizemos bem.
porque sentimos a emoção. Observa as provações que te rodeiam os próprios passos, malgrado as facilidades que te coroam a vida. O que é que está? O que diz aqui? Nós temos provações, malgrado as facilidades. Tem uma vida material fácil, mas tem problemas grandes para resolver. Portanto, não é feliz totalmente. Os problemas que a pessoa tem não o deixa ser feliz com as facilidades materiais que tem. Porquê? Porque ele está em provação. Ele tem facilidades materiais, mas ele sofre por outros motivos. Estas provações podem bem ser resolvidas em parte se dedicar à prática da caridade. E aí nós ganhamos imenso. Os nossos sofrimentos eles podem ser mais leves, diminuídos quando nós nos entregamos aos que têm realmente muitas necessidades. Por isso, Emmanuel nos diz, pensa em ti mesmo. Se fizeres o bem, tu estás a cuidar de ti. Tens a casa relativamente farta com as refeições a teu gosto e sofres o impacto de lutas que te amargam as horas. Cá está. Nova situação. Porque por falta de pensar nos outros. Os nossos problemas são todos resolvidos com a ajuda ao próximo, a prática da caridade. Nós não nos centramos nos nossos interesses, não sermos egoístas, não receamos que nos vai faltar. Pelo facto de darmos ao outro, não posso dar porque nos vai faltar. E é por isso que os nossos problemas continuam a avolumar-se, porque ainda não nos desapegamos para ajudar aos que mais necessitam. Esse é o problema. O problema é esse. Pensa naqueles que atravessam a existência não somente supliciados de angústia, mas também absolutamente desprovidos do teto a que se acolham. Não foi por acaso que Jesus, enquanto esteve conosco, só ensinava isso. O amor ao próximo. O saber relacionar-se. Jesus vem nos ensinar como nos relacionarmos uns com os outros. Por isso, nos pedem que pensemos neles. Ao pensar neles, pensamos a nós também. Porque fazendo o bem, nós estamos a ser beneficiados. Este é o Evangelho. Isto é o Evangelho. O Evangelho do Cristo. Tens suficiente conforto material para ofertar aos descendentes queridos e podes brindá-los com apoio cultural, preparando-os dignamente para o trabalho. E muitas vezes sofres com eles preocupações inquietantes. Portanto, tem o conforto material, tem facilidades e as preocupações para com os filhos de nada serviu, porque eles lhes trazem, em vez de facilidades, lhes trazem problemas, desgostos na vida. Nada lhes falta, mas eles, para os pais, são realmente impiedantes. Eles são realmente pouco... Agora faltam umas palavras. Agora falta-me a palavra. Portanto, um filho que é grato aos pais por tudo o que eles lhes dão, evidentemente que faz sofrer os pais sofrem, os pais dão-lhes tudo com todo o sacrifício e depois recebem a ingratidão dos filhos. E há muito disso, infelizmente. Muitos pais que sofrem porque os filhos são ingratos e são também mal formados, evidentemente, mas
são provações, evidente, quando nós recebemos também em casa elementos familiares que nos trazem muitos problemas, são, de facto, provações grandes, mas elas estão relacionadas connosco também. Quando nós sofremos um elemento da família que nos traz imensos problemas, é sempre provas de um lado e do outro, de ambos os lados. Evidentemente que é a lei de causa e efeito, sempre a agir em nós. Pensa naqueles que não apenas se atormentam com as inibições e necessidades dos filhos do coração, mas também carregam a dor inexprimível de saberes relegados. Portanto, provas, só dores, mas elas são absolutamente necessárias. Sem o sofrimento, o homem, a criatura humana, não se transforma. Faz parte da lei de Deus. É assim que nós vamos despertando. Quando a criança faz disparates e é castigada, ela percebe que errou e que não pode repetir o mesmo erro, porque vai ser castigada. O mesmo acontece com o adulto. Quando ele começar a sofrer, ele já sabe algo de errado fez e que não pode repetir. Porque irá sofrer as consequências, não é só com a criança, é também com o adulto, e principalmente o adulto, que é mais responsável. Pensa naqueles que não somente suportam a cabeça esfogueada de aflição, mas também não dispõem da menor possibilidade de descanso e medicação para as horas de sofrimento. Portanto, são de facto provas veridíssimas pelas quais as pessoas passam e que necessitam de passar por elas para se corrigirem. E nós temos imenso para nos corrigir a nós. Desde o egoísmo, o orgulho e outras tendências várias, não é? O sofrimento tem uma variedade imensa na vida das pessoas, mas faz parte da lei. Foi Deus que assim decidiu, para educar a sua criatura. Tens contigo os tesouros da instrução que te abrem as portas do intercâmbio com os mais belos espíritos da humanidade através da palavra escrita. E sofres desorientação ou incerteza quando as provas te desafiam. Portanto, é isto. É exatamente o que constantemente nos sucede, mas que nós precisamos de repetidamente ouvirmos e sermos esclarecidos sempre no mesmo ponto, até que haverá um dia que nós finalmente assimilamos a lição total. E a vida melhora. Pensa naqueles que não apenas desconhecem a direção espiritual, mas também não possuem quaisquer meios de acesso ao auxílio mais amplo da inteligência por haverem transitado na infância e na juventude sem o socorro da escola. Portanto, não têm tantas facilidades de acesso a uma vida material mais fácil, que também não é por acaso. Se não teve escola, não teve acesso à escola, também não é por acaso. Há muita gente ainda analfabeta que sofre dessa prova. Não é por acaso. Provavelmente, alguém que, noutra reencarnação, usou da sua inteligência erradamente e agora tem todas essas provas. Vai aprendendo assim, percebeu o quanto, de facto, os outros, muitas das vezes, sofrem devido às nossas atitudes de indiferença, de desprezo pelos outros. Conservas disponibilidades preciosas e conheces de perto suplícios físicos e morais que te fazem solicitar do Senhor amparo e inspiração nos instantes difíceis. Pensa naqueles que resistem a provações muito mais ásperas que as tuas, sem arrimo que lhes favoreça o consolo ou restauração. Pensemos naqueles que estão muito piores, em piores condições
do que as nossas. Em vez de nos lamentarmos, então agradeçamos a Deus. Saibamos que quando nós estamos a sofrer, nós estamos, de facto, a nos libertar de dívidas do passado. E à medida que nos vamos amortizando dívidas, vamos ficando mais aliviados e até mais maduros, espiritualmente falando. Reflete nisso e deixa que a beneficência te inspire a jornada na Terra. A caridade é a luz da vida superior. Exatamente. A caridade, a prática da caridade é luz da vida superior, cujos raios reconstituem a saúde e a alegria da alma na condição de terapia divina. Praticar a caridade é adquirirmos saúde. Quantas doenças podem melhorar justamente devido à prática da caridade? Quando estivermos doentes, pratiquemos o bem ao próximo. Podemos fazer essa experiência, se alguém duvida, é só experienciar, é só tentar e chega a essa conclusão. Porque a caridade é de facto uma terapia da alma, Por ela deitarás bálsamo curativo nas grandes chagas alheias, e com ela, o tempo está a passar muito rápido, e com ela tornarás cada dia para as tuas dores menores. Exatamente. Cada dia que passa, que nós praticamos a caridade, as nossas dores diminuem e o nosso ânimo se transforma. Passar rapidamente aqui. Vamos terminar praticamente com o Evangelho. E é uma mensagem recebida do Espírito São Vicente de Paulo, uma mensagem em Paris em 1858. E diz-nos São Vicente de Paulo: sede bons e caridosos, eis a chave dos céus que tendes nas mãos. Toda a felicidade eterna encerra-se nesta máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Esta é a chave. É a chave. Não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Esta é a verdade absoluta. O Cristo vos disse tudo acerca da caridade e do amor, porque deixastes de lado os seus divinos ensinamentos. Não se cansem, não nos cansemos de falar destes ensinamentos básicos e essenciais do Cristo. Não nos cansemos, porque nós ainda não entendemos esta verdade. E enquanto nós não a compreendemos na realidade, nós seremos criaturas muito torturadas por nós próprios. Infelizes mesmo. Portanto, aqui está a salvação, está de facto na prática da caridade para com o próximo. Se queremos ser felizes. Eu desejaria, diz ele, São Vicente de Paulo, que se votasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Às leituras evangélicas. Tudo o que nos fala dos ensinamentos do Cristo. Permitam-me perguntar-vos: quem tem por hábito ler o Evangelho? Hábito de ler significa só. Vejam, isto é muito ilustrativo. Não adianta vir à casa espírita ouvir a palestra. Só ouvir. Se ainda não sentiram o impulso de pegarem no Evangelho, começarem a estudar para compreender. Difícil assim. Porque o nosso impulso advém do esforço, do gosto por aprender
os ensinamentos do Cristo. Basta ler as páginas do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que são tão esclarecedoras. É preciso ler isto. Irão compreender de uma maneira extraordinária e encantar-se. Como é possível que eu passei despercebido a esta leitura? O que me está aqui a dizer, a esclarecer, a revelar-me? Eu digeria que se votasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Mas abandona-se esse livro considerado como texto quimérico, mensagem cifrada, sem valor. Deixa-se no esquecimento esse código admirável. Os vossos males provêm do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Os vossos males. É exatamente. Porque não vamos buscar os ensinamentos que nos orientam no caminho correto. E vivemos atrás de interesses materiais que não nos resolvem os nossos problemas de ordem espiritual. Ficamos sempre iguais. Naquela angústia, naquele desconsolo, de não conseguir, de não ser feliz. Não adianta estarmos a enumerar problemas, todos nós os conhecemos. Lê depois essas páginas ardentes da abnegação de Jesus e meditai-as. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem elas, as outras não existiriam. A caridade é a básica. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do Criador. É a sua própria virtude que ele transmite à criatura. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Uni-vos no bem. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. É isso. De imediato, nós temos a recompensa pelas emoções espirituais que nós vamos logo sentir. Um contentamento, por termos feito algo de bom para o próximo. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Fazendo o bem já se está a sentir a diferença do bem em nós. Não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente. Desde o momento que nós praticamos esse bem ao outro. Permanecei unidos, fraternos, relacionando-nos bem, com alegria, com fraternidade, com genuinidade, com verdade. Gostemos uns dos outros, sem interesse pessoal. Gostar porque é um ser igual a nós. Temos que gostar uns dos outros. Não somos estranhos, não. Nós somos filhos do mesmo Pai. Porque eu e o outro temos que olhar bem nos olhos e sentir que, de facto, somos irmãos. Amai-vos uns aos outros segundo os preceitos do Cristo. Vamos ler com muito interesse o Evangelho para sabermos quais são os preceitos do Cristo.
E para terminar, começámos com Miramês e terminamos com Miramês. Pensando em Jesus, lembramo-nos logo de um astro fulgente que desceu à terra, renunciando à mais alta expressão de felicidade para nos ajudar a conviver uns com os outros. Vejam, por isso ele, no seu Evangelho, nos pede que nos amemos uns aos outros. Ele desceu para nos ajudar, ensinar a convivermos uns com os outros. Vejam, um espírito de uma elevação, de uma pureza que desce, vai descendo, adquirindo matéria para poder encarnar aqui por 4.000 anos, para nos ensinar a convivermos uns com os outros. Dá para entender? Sabes qual a força que o inspirou para descer de plano em plano, adquirindo matéria para poder encarnar aqui e chegar até nós outros? Foi a força do amor. Nós não sabemos o que é o amor. Não sabemos o que é amar. No amor, o que se procura é sensações de ordem material, que desaparecem num segundo. Nunca estamos satisfeitos. Nunca estamos em paz connosco e com ninguém. Porque nós não sabemos amar. É o que nos falta. A sua grandeza é tamanha que se fez homem para ensinar aos homens. A excelsitude da sua palavra fez com que as criaturas compreendessem o valor da convivência e os laços de fraternidade de uns para com os outros. A magnitude do seu coração de luz iluminava todos os entendimentos, sem que a exigência assaltasse o tesouro da bondade. Estamos mesmo a terminar. A nobreza do seu verbo mostrava a majestade da sua personalidade, pelo que vivia, porque ele era por excelência o Cristo que haveria de vir, anunciado por todos os profetas, em épocas variadas e em lugares diferentes, porque Deus fala onde quer que seja, pelos recursos que lhe convém usar. Não falou só na Judeia, falou também em todos os países. Todos os países conhecem os seus ensinamentos, porque não foi só para o povo da Judeia, foi para o mundo inteiro. E hoje, todas as nações celebram o nascimento do Cristo. É conhecido, muito bem conhecido, mas nada praticado praticamente. Conclusão. Quanto mais a humanidade estudar o Evangelho, mais gosto irá tendo por ele e tanto melhor o irá compreendendo, descobrindo como aplicá-lo nas atividades diárias, diariamente, na convivência com os outros. É nesse viver que vão chegando devagarinho os princípios da felicidade no ser. Chegam devagarinho. O espírito preparado pela consciência em Cristo recebe a confiança do Mestre e as suas obrigações crescem para a sua glória. Muita paz com Jesus. Muito obrigada pela vossa atenção e tenham um bom fim de semana. Então vamos para a nossa prece final.
Vamos então elevar o nosso pensamento até àquele que é o caminho, a verdade e a vida, o nosso Mestre, Jesus Cristo. E a Ele nos vamos dirigir. Amado Mestre Jesus, amigo de todas as horas, nosso irmão maior, médico de todas as almas, aqui nos encontramos, Senhor, na tarde de hoje, nesta sua casa, que é a nossa casa, para vos agradecer. Agradecer por estes ensinamentos que foram transmitidos na tarde de hoje. Que possamos todos nós interiorizar, abrir as nossas mentes e os nossos corações para que possamos pôr em prática no nosso dia-a-dia. Agradecemos-lhe por todas as dádivas. Agradecemos-lhe por podermos estar aqui e conhecer o seu Evangelho e a doutrina espírita. A doutrina que nos consola, que nos auxilia na nossa evolução. Agradecemos também aos amigos espirituais aqui presentes por todo o amparo, por toda a proteção que nos dão sempre nesta nossa existência. E pedimos, Mestre amado, agradecendo por tudo que fazem por nós, pedimos permissão para encerrarmos os trabalhos na tarde de hoje, que nos possa acompanhar até aos nossos lares e que possamos levar connosco todos estes ensinamentos para todos aqueles que iremos estar e que estarão ao nosso lado. E assim, gratos por tudo, pedimos a sua bênção e que a sua paz fique com cada um de nós, hoje, agora e para todo o sempre. Que assim seja. Graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.